Deus se encontra em cada coração. A cada culto, né, um privilégio, né, podemos estar na casa de Deus, poder estar na casa do nosso Senhor. Estamos vivendo aí um momento ainda muito difícil, né, em virtude da pandemia, né. As igrejas estão voltando aos poucos, né, à sua, vamos dizer assim, normalidade, né. A gente sabe que não está normal ainda, mas voltamos a congregar pelo menos. E como vimos aí nos relatos, nos pedidos, nos agradecimentos, o vírus infelizmente ainda está por aí, né? Mas vamos abrir aí a palavra de Deus em Gênesis 5, 24. Gênesis capítulo 5, no verso 24. Amém? Amém. Gênesis 5, 24. Vamos fazer uma breve oração ao nosso Deus, antes de adentrarmos ao texto bíblico. Oremos. Santíssimo Deus, Pai amado, nós somos gratos a Ti, porque estamos mais uma vez em Tua santa casa de oração, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá esse privilégio. Que o Senhor esteja conosco nessa noite, ó Pai. E que o Teu Santo e Bom Espírito fale aos nossos corações neste momento. Nós rogamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, capítulo 5, verso 24 do livro de Gênesis, né? Que é um texto também bem conhecido, que diz assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Irmãos, a pergunta pertinente dessa noite: é possível ou não ser perfeito? É possível ou não ser perfeito? Vamos para Gênesis, mais um pouquinho à frente, no 6, está bem aí, né? Bem pertinho, do verso 9, diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Né? Aí depois relata no 10 que Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas o nosso texto para reflexão, né, nesse momento é Gênesis 6, 9, né? Primeiro o 5, 24 e posteriormente o 6, 9. Vamos andar mais um pouquinho aí. Gênesis 17, verso 1. Gênesis 17, verso 1. Amém? Diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Irmãos, vamos ler mais um texto? Atos 13, 22. Vamos lá agora para o Novo Testamento. A pergunta é possível ou não ser perfeito? Atos 13, 22. Livro de Atos, capítulo 13, no verso 22. Atos 13, 22, amém? Atos capítulo 13, no verso 22, diz assim: tendo tirado a este,
levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Irmãos, é ou não é possível ser perfeito? A Bíblia diz que Deus, o nosso Deus, tomou, Enoque para si. Deus não achou pecado em Enoque, não achou transgressão em Enoque, Ele achou a perfeição em Enoque, a ponto de levá-lo aos céus, a ponto de levá-lo para estar com Ele nos céus. Mas, irmãos, em meio a esse caos, em meio ao pecado, em meio à fraqueza espiritual, é possível alcançar esse nível de espiritualidade? É possível estar no nível espiritual que Enoque esteve? Essa é uma pergunta que deve ser pertinente a nós. Deve circundar aí as nossas mentes, os nossos corações, porque Enoque atingiu um nível de espiritualidade que não mais poderia continuar nessa terra. Não mais poderia continuar em meio a esse povo. Mas em todos esses textos bíblicos que nós lemos aí, na história de Abraão, de Davi, de Noé, nós percebemos um detalhe muito importante. Mas antes de nós nos atentarmos a esse detalhe, nós vamos perceber o seguinte: que todos esses homens tiveram falhas. Todos esses homens, apesar de ter sido escolhidos por Deus, apesar de ter um nível de espiritualidade elevado, tiveram problemas. Lembra da história de Noé? Que se embebedou, e deu o vexame diante da família, ficou nu diante da família, diante dos filhos. Mas a Bíblia relata que esses homens eram homens de fé, homens escolhidos por Deus. Nós temos um texto também que falava de Abraão, falava de Abraão, que Abraão é dito por Paulo que é o pai da fé. A fé de Abraão é referência para nós. Abraão é dito na palavra de Deus como pai da fé. Mas Abraão, ele, lá no episódio entre Sara e o Egito, e o egípcio lá, ele mente. Ao invés de dizer que Sara era sua esposa, ele diz o quê? E ela era sua irmã. O pai da fé. Ele causa uma situação, coloca ali uma situação em que quase houve ali, vamos dizer, um adultério. Não é isso? Se não é a intervenção de Deus, aconteceria o pior. Aconteceria o pior. Temos também Atos que fala de Davi. A Bíblia trata Davi como um homem segundo o coração de Deus. Não é isso? O homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, nós sabemos o contexto de Davi. Mergulhado ali no contexto de adultério, de assassinato, de alguns erros, de algumas confusões, conflitos, personalidade difícil. Mas o diferencial em todos esses textos que nós lemos aí, e na vida de todos esses homens, era o quê? Eles andavam com Deus. Eles andavam com Deus. Como um homem mergulhado como Davi, por exemplo, mergulhado em um contexto de transgressão, mergulhado no contexto de assassinato, de guerras e conflitos, poderia ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Noé, chamado, no texto diz que ele era íntegro em meio àquela nação, àquele povo, tanto é que foi escolhido para a grande obra, que antecedeu o dilúvio, de pregar o Evangelho, construir a arca, falar do que Deus faria ao povo. Todos esses, existe um diferencial: andar com Deus. Eles andaram com Deus. Andaram com Deus. Irmãos, é importante nós entendermos o seguinte:
Vamos aqui para Salmos, né? Salmos 116, o verso 9. 116, no verso 9. É muito importante nós entendermos que existem dois critérios para serem avaliados. Dois lados para serem avaliados. Como nós entendemos? Salmos 116, no verso 9. Quem já achou aí, pode ler por gentileza? Salmos 116, verso 9. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Andarei na face do Senhor na terra dos viventes. Queridos, existem duas observações a se fazer. O que nós consideramos perfeito e o que Deus considera perfeito. Qual o tipo de avaliação que nós temos de ser perfeito diante de Deus e qual o tipo de avaliação que Deus tem de nós sermos perfeitos diante dele? No contexto do pecado, no contexto da vida real e prática. Davi disse, repita aí, irmão, por favor. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Andarei na face do Senhor na terra dos viventes. No final dessa mensagem nós vamos ver qual foi o pensamento de Davi no Salmo 51. Nós vamos ver por que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Queridos, nós avaliamos o seguinte. Geralmente nós observamos algo perfeito pelo cumprimento de regras, de normas, né, de estatutos, pelo cumprimento daquilo que está posto. De uma lista, de uma conduta ética, de uma conduta moral. É assim que nós avaliamos algo perfeito, algo que está dentro dos ditames de uma lei ou de uma regra. É assim que nós avaliamos. Mas Deus avalia esses homens, avalia o nosso comportamento, como avaliou esses homens, pelo relacionamento que eles tinham com Deus. Esse era o diferencial. Em todos os textos da Bíblia, nesses três personagens bíblicos, Deus está mostrando para nós o seguinte: olha, eles têm falhas, eles têm erros, mas o que difere ele de todos os outros é andar comigo, diz o Senhor. Se nós voltarmos os textos e lermos tudo de novo, diz assim: andava com Deus, andava com Deus. E Davi diz, olha, estarei diante da face do Senhor. Estar com Deus, estou com Deus, ando com Deus, vivo com Deus. A vida de Enoque é o maior exemplo disso, né? A vida de Enoque é o maior exemplo disso. E Deus avalia o nosso comportamento, Deus avaliou a vida desses homens por esse andar com Ele. E o que seria esse andar com Ele? É o reconhecimento dos nossos erros, das nossas falhas, e enxergar em Cristo a solução para o seu erro, a volta, né, um pezinho atrás do pecado, né, é perceber que está indo no caminho errado e voltar e olhar para a cruz e entender que Cristo é a solução, que Cristo é o caminho, né, que Cristo é quem transforma, que Cristo é quem corrige, que a graça é quem salva. É esse o tipo de relacionamento que Deus avalia, que Deus observa. E não comportamento robótico, né, que muitas vezes nós colocamos isso dentro da igreja. O comportamento robótico de seguir as normas, as regras, os estatutos. Isso é importante, lógico. Mas por consequência da nossa relação com Deus, isso naturalmente acontece. Isso naturalmente flui. Isso naturalmente acontece. O andar com Deus é viver com Ele e aceitar que Ele, e entender que Ele é quem nos traz a salvação, é quem nos traz o caminho correto, o apontamento para os nossos passos seguros. Essa é a avaliação do nosso Deus. Miqueias, vamos abrir em Miqueias, no capítulo 6, verso 8. Miqueias dá aí uma dica mais ou menos de como nós devemos nos comportar, de como nós devemos
nos portar nesse andar com Deus. Miqueias capítulo 6, verso 8. Capítulo 6, verso 8. Amém? Amém. Ele declarou: ó homem, que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que te pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Humildade. Irmãos, o amor é importantíssimo nesse processo. O amor a Deus, aos seus estatutos, às suas ordens, aos seus comandos, é importantíssimo nesse processo de andar com Deus, de andar com Ele. Todo esse processo de andar com Deus, nós vamos descobrindo coisas que até então nós não víamos. Nós vamos descobrindo falhas que até então não enxergávamos. E se não tiver amor, no meio desse processo, nós desistimos de nossa transformação. Nós desistimos do nosso novo nascimento. Se nós nascemos, nós crescemos espiritualmente. Se nós nascemos de novo espiritualmente, nós também crescemos espiritualmente. E se não tiver o amor nesse processo, nós paramos no meio do tratamento. Mas Deus, em seu infinito amor, Ele nos restaura e nos mostra que é nele que esse tratamento é feito. E Miqueias diz: humildemente, humildade para reconhecer que você estava no caminho errado. E outro detalhe, nós esquecemos, ou melhor, nós nos deparamos com nossas vontades e as vontades de Deus. Nós começamos a perceber que gostamos de coisas que Deus não gosta e que Deus gosta de coisas que nós não gostamos. Que nós não gostamos. Eu gosto do que Deus não gosta e Deus gosta do que eu não gosto. É importantíssimo o amor nesse processo. Porque se eu faço por amor, se eu sigo a Deus por amor, automaticamente viver o Evangelho não se transformará em um fardo. Viver o cristianismo não será um fardo. Viver as vontades de Deus não será um peso. Você não vai ser um robô que simplesmente obedece comandos, que simplesmente obedece regras, estatutos, que simplesmente obedece comandos da parte de Deus. O nosso relacionamento com Deus precisa ser por amor, para que vivamos o melhor do nosso relacionamento com Ele. Para que vivamos o melhor do nosso relacionamento com aquele que sabe para onde nós estamos indo. Para aquele que sabe aonde nós precisamos ir. É assim que deve ser o nosso relacionamento com Deus. Irmão, e aí, além do que está pedindo da humildade, aí vem a justiça também, dessa passagem, e a misericórdia. Justiça e misericórdia. O que nos faz justos? A cruz do Calvário. É a cruz que nos justifica, é o sangue de Jesus que nos justifica, né? E se nós tivermos a humildade para reconhecer isso, nós estaremos caminhando no caminho certo na comunhão com Deus. E repito, automaticamente, viver o cristianismo, viver o Evangelho, não se tornará um fardo para nós. Porque se isso acontecer, irmãos, se o amor não estiver dentro do processo de crescimento espiritual, nós vamos nos cansar no meio do caminho. Isso vai pesar a tal ponto que nós vamos desistir da salvação. Infelizmente. E o pior de tudo, nós não vamos dar conta que é da salvação que nós estamos desistindo. Por isso, é importante que o amor às coisas de Deus, amor aos comandos de Deus, amor à misericórdia de Deus, amor ao sacrifício de Cristo, esteja presente nesse processo de crescimento espiritual. O que Deus avaliava nesses homens era o andar, era o caminhar, era o confessar. Era a essência desses homens, era a essência de Abraão, era a essência de Davi, né?
Era a essência de Noé, era o coração deles, era o relacionamento que estava sendo avaliado. E não o que nós avaliamos por relacionamento. Né? Nós dizemos, olha, o cumprimento das regras, dos estatutos. Se você está caminhando nessa linha, você está sendo perfeito. Mas o critério de dizer, olha, esses homens, alguém tem dúvidas que eles foram salvos? Alguém tem dúvidas que esses homens, na manhã da ressurreição, eles vão ressuscitar? O que fez a diferença na vida desses homens foi o caminhar com Deus. Eles eram tão falhos e pecadores como nós. Mas estamos nós reconhecendo a Deus como eles reconheceram? Estamos nós voltando atrás das nossas ações, dos nossos erros, como eles voltaram atrás e se arrependeram sinceramente? Estamos nós buscando o verdadeiro relacionamento com Deus? Estamos nós buscando a perfeição que Deus diz que é a perfeição para este momento de nossa vida? Irmãos, Deus não conta as nossas quedas, mas sim quantas vezes nós levantamos e damos a mão para Ele, para que Ele nos restaure novamente. Essa deve ser a essência do nosso pensamento. Irmãos, nós travamos uma luta diária com os nossos pecados, com os nossos erros, as nossas falhas. Nós travamos uma luta com esse ser interior que briga com a carne, com o pecado. Nós travamos essa luta. E é em humildade, em reconhecimento da misericórdia de Deus, da grandeza do sacrifício de Cristo, que nós caminharemos para lapidar essa fé que ainda parece escondida, né? Escondida, bruta, dentro do nosso coração. E precisamos mais e mais brigar com armas, lutar com armas espirituais contra os nossos próprios desejos, contra as nossas próprias inclinações, para que nós possamos aceitar que Deus sabe o caminho, que Deus sabe nos guiar. Se eu tenho a convicção que Deus que me criou, que me constituiu, que me fez, que fez as minhas células, que conhece o meu passado, conhece o meu presente, sabe do meu futuro, me conhece por inteiro, conhece os meus pais, conhece a minha família, conhece os meus amigos. Se eu tenho certeza de que esse Deus quer, me ama, deu seu filho para morrer por mim, quer o melhor para mim, se eu tenho certeza que Ele é tudo isso para mim, eu apenas dou a mão e ando com Ele. Eu apenas dou a mão a Ele e deixo Ele me guiar. Ou você quer guiar a Deus, né? Não pode ser assim. O nosso relacionamento com Deus, nós precisamos amar as coisas de Deus. Precisamos amar as orientações de Deus. Repetindo, precisamos amar a condução de Deus, o conduzir de Deus. Caso contrário, você vai querer conduzir Deus. Ou seja, a sua vontade, o seu eu interior vai querer falar mais alto. O amor é importantíssimo nesse processo. Se não houver amor, vamos nos cansar no meio da estrada. Vamos lá para Romanos, tá bom? Romanos, capítulo 7, verso 15. Vamos entender essa luta que Paulo tanto descrevia contra os nossos desejos, as nossas inclinações. Romanos, capítulo 7, no verso 15. Atos, capítulo 7, verso 15. Amém? Está na misericórdia, sou eu. Amém. Atos 7, verso 15. A partir do 15, né? Oh, perdão, gente. Romanos 7, no verso 15. Perdão. Eu estou lá em Atos. Atos foi 22. Aliás, 13, verso 22. Romanos
7, verso 15. A partir do 15, né? Nós vamos pegar alguns textos que definem muito bem essa luta. E quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós nos colocamos diante das verdades de Deus, né? Quando nós conhecemos o que é certo e o que é errado, aí sim nós travamos uma luta para seguir o que é certo. E Paulo reconhecia isso, nós já conhecemos também muito bem esse texto, mas vamos pegar alguns textos, alguns trechos, alguns versículos, e diz assim, ó, 7 a partir do 15, né? E diz aqui, ó, aliás, o 14, olha o que diz o 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Esse texto aqui é importantíssimo. Porque sabemos bem que a lei é espiritual. Ou seja, Paulo dizia, não é possível seguir a lei de Deus, seguir os ditames de Deus por você mesmo. É essa avaliação que fazemos. Dá para seguir a lei, dá para seguir os estatutos, sem espiritualidade e tal? Não existe isso. Paulo diz, olha, a lei é espiritual. Só segue a lei quem estiver espiritualmente andando com Deus. Quem estiver espiritualmente andando com Deus. É impossível seguir a lei de Deus sem andar com Ele, mesmo conhecendo seus estatutos. Diz assim, ó, 18. Porque eu sei que em mim porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, né? Não habita, me perdi aqui. Pois o querer, o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Ou seja, quero fazer o bem, eu sei que eu devo fazer o bem, porém eu não faço. Eu quero seguir a Deus, eu quero seguir os estatutos de Deus, mas às vezes eu não consigo. Esses textos é uma luta, é um grito de socorro que Paulo diz, olha, esse sofrimento está na carne. Essa luta está na carne. Mesmo conhecendo a Deus, né? Mesmo conhecendo o Senhor, conhecendo o que o Senhor deseja, o efetuar, o viver definitivamente os teus conselhos, não acontece. Essa é a luta. Essa é a luta que nós travamos todos os dias para seguir a Cristo, para andar com Ele, para andar com Deus. Essa é a luta. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Isso é consciência de quem você é. Isso é consciência de quem você é e de quem você precisa. E quando a Bíblia se refere aos escritores, assim como Paulo foi, o que a Bíblia diz? Paulo está dizendo que pecava, que cometia erros, que sabia da verdade, sabia o que precisava fazer, sabia o certo, mas mesmo assim o efetuar não estava nele. E ele fazia o que ele não queria fazer. Errava com Deus. Quando a Bíblia se refere, nós estudamos, parece que há 2 semanas, se não me engano, na lição da Escola Sabatina. 2 ou 3 semanas, não me lembro muito bem. E quando a Bíblia se referia ali, ou foi no início da lição, eu acho, se refere aos escritores, diz assim, homens santos inspirados por Deus. Homens santos inspirados por Deus. Paulo é chamado de quê? São Paulo. Não é isso? São Paulo. E Paulo dizia, olha, eu pego, eu erro, eu sei que eu devo fazer o certo, mas não faço o errado. Eu sei que eu devo fazer a vontade de Deus, mas esse pecado que está em mim, que está na minha carne, não me permite fazer. Mas Paulo andava com Deus e se confessava para Deus, e se abria para Deus. E Deus sabia que Paulo pecava, Deus sabia que Paulo errava. E Paulo era pecador como eu e você é. Mas o que fazia a diferença
de Paulo foi a conversão que ele teve, né? O relacionamento que ele tinha com Deus. Ele se abria para Deus e dizia: Senhor, olha, o querer está em mim, mas o efetuar não está. E o Senhor sabe disso. Mas quem pode resolver é o Senhor. Ele sabia onde estava a solução. Ele andava com Deus, ele se confessava para Deus. Morreu pregando o Evangelho. Morreu fazendo a vontade de Deus. É? De perseguidor, né, a pregador do Evangelho. Davi. Vamos lá para Davi? O Salmo 51. Por que Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus? Nós só vimos aí o lado negativo, não é isso? Que Davi se envolveu ali em confusão e tal, colocou o homem lá para ir para a batalha, acabou ficando com a mulher. 51. Mas Davi, pela sua comunhão com Deus, Davi reconhece que Deus é quem poderia purificar o seu coração. Que Deus é quem poderia restaurar aquilo que havia sido perdido. Porque Davi, em determinado momento, deixou toda a justiça e passou a praticar aquilo que convinha à sua carne. Salmo 51 diz assim, ó. Oração de Davi. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Davi aqui reconhece a misericórdia de Deus, reconhece a grandeza das misericórdias de Deus e diz: apaga as minhas transgressões. Reconhece a humildade que nós vimos lá em Miqueias. A humildade de reconhecer que errou e voltar atrás e dizer: Senhor, apaga de mim as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado. E o meu pecado está sempre diante. Alguma identificação, né, com Paulo? Paulo disse a mesma coisa. Eu sei o que é certo, mas eu erro. Davi está dizendo assim, ó: pois conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Peco, eu erro, eu falho. Mas ele vai seguindo dizendo assim, ó: porque pequei contra ti, somente, e fiz o que é mal perante aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe, e eis que te comprases, na verdade do íntimo, e no recândido me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Davi reconhecia a grandeza da misericórdia de Deus, reconhecia que era pecador, né? E sabia que poderia ser lavado e purificado no sangue de Deus. Por isso que ele era segundo o coração de Deus. Por isso que Davi foi restaurado, foi transformado, porque ele reconhecia que era em Deus, que era no caminhar com Deus, que ele podia ser considerado justo diante das nações e diante do Pai. Irmãos, nós necessitamos reconhecer, quando colocado as nossas verdades, as nossas convicções diante de Deus, nós precisamos entender que é Ele que guia, que foi Ele que nos constituiu, é Ele que sabe do hoje, é Ele que sabe do amanhã, é Ele que sabe do que precisamos, é Ele que sabe qual é o caminho, qual é a pedra que devemos pôr o pé. É Ele que sabe o que deve ser colocado para nós e o que deve ser tirado de nós. É Ele que sabe aonde cairemos, aonde estamos fracos, aonde estamos necessitados da misericórdia, em que área de nossa vida. Nós necessitamos reconhecer que nós só seremos considerados justos se nós andarmos verdadeiramente com Deus.
Nós precisamos identificar. Porque se nós estamos colocados diante de Deus, irmãos, nós vamos sim nos deparar com essas verdades. Com os nossos gostos pecaminosos, com nossas falhas, com a podridão da carne humana. Mas nós também reconheceremos quem pode nos libertar. Paulo dizia, olha, quem me libertará desse corpo, dessa morte? Quem pode me livrar disso aqui? Quem pode me livrar dessa podridão que está dentro de mim, desse pecado? É assim, irmãos. Nós vamos ser confrontados. A nossa verdade com a verdade de Deus. O nosso desejo com os desejos de Deus. Paulo retratou aqui a luta que cada um de nós enfrenta a cada dia. Porque nós conhecemos a verdade, nós sabemos o que é pecado e o que não é pecado. E no entanto pecamos. No entanto erramos. Mas Deus nos dá a oportunidade a cada dia de sermos restaurados do sangue de Cristo. Darmos a mão para Ele. E dizemos, Senhor, o Senhor é quem sabe nos conduzir. O Senhor é quem sabe nos levar pelos caminhos seguros. Esses homens se deixaram conduzir por Deus. Enoque se deixou conduzir tanto por Deus, e Deus o conduziu para o céu. Deus o conduziu para o céu. Quantas e quantas pessoas não foram salvas também pelos testemunhos desses homens? Quantas pessoas não viram Cristo nesses homens? Porque eles andavam com Deus. Viram Deus nesses homens. Eles viram a salvação desses homens. Pela mensagem que levavam, pela pregação, pela força de pregar o Evangelho. Andar com Deus, dar a mão para Ele, deixar Ele conduzir. Assim precisamos fazer diariamente, precisamos fazer todos os dias de nossa vida. E precisamos dizer para outros que deixem Deus conduzir. Não é deixar a vida me levar não, né? Se a gente deixar a vida levar, a gente vai para o fundo do poço. Deixa Deus nos levar, deixa Deus nos conduzir. Permita. Esse amor precisa ser abnegado. Largar as nossas convicções, os nossos desejos, que não é o desejo de Deus. Nós sabemos disso. E que possamos, irmãos, levar o sacrifício da cruz para que outros também possam dar as mãos a Jesus em meio a esse cenário aí. É como foi dito aqui nos pedidos, né? A mãe de Néia mencionou muito bem aqui. A gente relaxou. Relaxando, mas o vírus está aí. O vírus está aí. Tem pessoas com medo até agora. Né? Estamos tendo a oportunidade de estar na casa de Deus. Estamos felizes e tudo mais. O vírus é real. Né? Apesar de muita coisa que se fala por aí, que não é verdade. Mas nós sabemos que o vírus é real. Que pessoas morreram por conta dele. E que precisam desse auxílio. Às vezes psicológico, às vezes na área da saúde, né? Precisam andar com Deus. Nem que fora por poucos momentos, né? Porque algumas pessoas se encontram enfermas, mas precisam andar com Deus. Às vezes não importa nem o tempo que você anda com Deus, o importante é a intensidade que você está com Ele. É o grau da fé, é o tamanho da fé, é o tamanho da entrega. Né? Vamos ficar de pé e vamos orar. Oremos. Santíssimo Deus, Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor tem andado conosco, Pai. Mesmo às vezes, Senhor, sendo rebeldes, mesmo às vezes não merecendo, mas o Senhor, Deus, acampa os teus anjos ao redor de nós e nos protege, ó Deus, e nos livra. O Senhor coloca os teus anjos, ó Deus, para fazer a nossa segurança. E é por tua segurança e por tua proteção, ó Deus, que cada um de nós se encontra aqui. Senhor, faça-nos orar como Davi orou, ó Deus. Faça-nos confessar, ó Pai, como Paulo confessou. E
que o arrependimento venha como veio ao coração também de Davi, ó Pai. Nós possamos ser verdadeiros diante de Ti e saber que é possível, ó Deus, ser perfeito, mas somente no caminhar contigo. Dá-nos a restauração, ó Pai. Proteja e abençoe a cada um, ó Deus, que necessita do Teu abraço, do Teu afago. Abrace as pessoas enfermas, ó Deus. Abrace a irmã Antônio. Abrace a irmã esposa do Celso. Que ela possa também, ó Deus, ter a saúde restaurada. Que ela possa ter os pulmões limpos. Para a honra e glória do Teu santo nome. O Senhor é Deus do milagre, é o Deus da cura. E nós sabemos que o Senhor tem poder sobre todas as enfermidades da terra. O Senhor é, foi e sempre será, ó Deus. Eternamente será soberano, Pai. Nós choramos agradecidos por este momento que estivemos contigo, Pai. Guarda-nos na Tua segurança, no Teu amor. Em nome de Jesus nós choramos. Amém.